Mais mulheres estão sendo internadas e até morrendo por causa do uso abusivo do álcool aqui no Brasil. Enquanto isso, o índice está caindo entre os homens. Os dados são de um relatório divulgado hoje pelo CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. O aumento, que é de 7,5%, aconteceu entre os anos de 2010 e 2021. Atualmente, as mulheres representam 23% do total de óbitos e 29% das hospitalizações no país por esse motivo. Entre os homens, foi registrada uma queda de 8% das mortes e de 13% das internações. Em 2021, foram computadas 69 mil mortes e 335 mil internações associadas ao álcool aqui no Brasil, de acordo com esse relatório que extraiu dados do DataSUS. A socióloga e coordenadora do CISA, Mariana Tibi, está aqui com a gente para comentar esses números. Mariana, seja muito bem-vinda, obrigada por falar com a gente. Bom, já começo então perguntando, desse número que chama muito atenção. Por que as mulheres têm abusado mais das bebidas alcoólicas? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos e todas. Bom, a gente vem observando aí ao longo dos anos, ao longo da década, desde 2010, que as mulheres estão sim consumindo mais álcool. E estão consumindo mais álcool num padrão que a gente chama de abusivo, que é o consumo de uma grande quantidade de álcool num curto período de tempo. E aí os dados mostram que isso já está tendo algumas consequências para as mulheres, Esse aumento das hospitalizações e dos óbitos das mulheres por doenças, causas relacionadas ao álcool, acontece em função do fato de que, obviamente, as mulheres passaram a beber mais nessa última década, E aí você me pergunta por que que isso está acontecendo, É um fenômeno complexo, tem uma série de fatores que podem ajudar a explicar essa situação. Mas eu acredito que uma das mais importantes que a gente vem observando nas nossas pesquisas é que mulheres nessa faixa adulta jovem, de 24 a 34 anos, o álcool, ele surge muitas vezes como uma forma de buscar relaxar, enfrentar dificuldades. Então, todo esse contexto, de acúmulo de jornadas, Então, você tem que cuidar da sua vida profissional, você trabalha fora, dentro de casa, você tem uma família, você, às vezes, tem filhos, Essa sobrecarga de tarefas e de pressões, às vezes num cenário de pandemia, num cenário de crise econômica, tudo isso fez com que muitas mulheres passassem a usar o álcool como um recurso para tentar enfrentar essas dificuldades. Então, foi muito comum aí, Acho que ainda hoje a gente está normalizando, mas durante a pandemia a gente viu muito isso acontecer, Tinha até uma hashtag que viralizou no Instagram, chamava Wine Mom, que é a mamãe vinho, Que no final do dia ela postava uma foto nos stories, tomando uma taça de vinho e dizendo assim: olha, só assim para eu conseguir relaxar no final do dia, E aí o problema é que muitas vezes uma taça só não basta, de repente uma taça vira duas, vira três, vira uma garrafa, isso começa a acontecer todo dia, e aí se instala um problema, Por que que acontece o problema? Por duas questões. Primeiro, porque o consumo de álcool, ele não vai ajudar a resolver essas questões, Então, se você já tiver aí uma questão de saúde mental por trás, uma questão de ansiedade, de depressão, muito provavelmente o álcool vai ser um agravante, Para ajudar a dormir naqueles casos de insônia, muita gente acha, que se eu tomar uma dose só, tal, vai ajudar a dormir melhor. Pode até ajudar a adormecer mais rápido, mas a gente sabe também que piora muito a qualidade do sono, Então, e aí tem uma Sim. outra questão, que o organismo da mulher, ele também biologicamente, tá? Eu não estou falando aqui de uma questão de gênero, é biológico mesmo, ele é mais vulnerável aos efeitos do álcool. Então, as mulheres tendem a ter problemas mais rápido e às vezes tomando menor quantidade de álcool do que os homens. Agora, outro dado interessante desse relatório é que as mulheres, esse número de casos envolvendo álcool entre mulheres acima de 55 anos é maior, Uhum. É pior essa Sim. situação. Por quê? Olha, o que que acontece? Se você olhar só para o consumo abusivo, ele é mais prevalente entre a população mais jovem. Então, as mulheres jovens são as que bebem mais, tá? Só que os efeitos do álcool, a gente tem duas categorias aí: os efeitos de curto prazo. Então, um exemplo aí é acidente de trânsito, que você bebe, dirige, já se envolve num acidente que vai gerar uma hospitalização, ou
termina em óbito, e você tem as consequências de médio e longo prazo, que aí tem a ver com doenças crônicas não transmissíveis, né? Então aí você vai bebendo quando você é jovem, você bebe bastante, bastante, você não está sentindo nenhum problema agora, nesse momento. O problema vai aparecer lá na frente, vai aparecer mais tarde, você vai desenvolver uma doença hipertensiva, você vai desenvolver um problema cardíaco, entende? Uma cirrose, alguma outra questão que vai acabar se agravando justamente nessa faixa etária mais velha, mas que tem a ver, pode ter a ver, obviamente, com esse uso abusivo que é feito ao longo do tempo e que você só vai observar as consequências lá na frente, né? E não quando você é jovem. Então, eu explico dessa forma. Eu acho que é por isso que a gente vê esse impacto maior, né, em termos de hospitalizações já, casos mais graves, que terminam em óbito, acontecendo mais na faixa etária mais velha.